oportunidade de trabalhar nessa seara bendita, nesse trabalho de divulgação que enche os nossos corações de alegria. Então, é com profunda alegria que a gente está aqui novamente para compartilhar essa reflexão em torno do Evangelho do Mestre Jesus, que nós temos a oportunidade de estudar e buscar aprender, esclarecido pela doutrina dos Espíritos. A gente continua hoje, como foi dito no capítulo 26, que tem por título Dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. É um capítulo relativamente curto, mas de uma mensagem muito importante e profunda. E a gente vai falar hoje a respeito dos itens 3 e 4, que fala sobre as preces pagas. Antes, contudo, eu peço licença para fazer um lembrete e um convite importantíssimo. No próximo domingo, às 8, a gente vai começar aqui às 8 até às 12, nós teremos promoção da USE regional, seminário pelo Dr. Isaías Claro, com o tema Mediunidade com Jesus e a doutrina espírita. E a gente gostaria de contar com a participação e a presença de todos vocês. É uma oportunidade de aprender, de confraternizar, de reavivar o nosso entusiasmo no encontro com os companheiros da região inteira. E é sempre muito gratificante a participação desses encontros. Então, mais uma vez, o convite para que todos possamos participar juntos no próximo domingo de manhã. Depois do final do meio-dia, dá tempo de ir para casa e comer uma macarronada. Então, o nosso tema de hoje, os itens 3 e 4 do capítulo 26, preces pagas, é o segundo item do nosso capítulo do Evangelho. O João começou ele na semana passada, e a gente vai estar no segundo capítulo hoje. E quando a gente fala de preces pagas, nós estamos falando de prece, de oração. Muitas vezes nós não nos atentamos na importância da prece nas nossas vidas, no poder da prece para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. A prece tem um poder muito grande. Vejam só, eu busquei uma reportagem que foi publicada em diversos meios de comunicação agora há poucos dias, que o Conselho Federal de Medicina, ele estabeleceu uma comissão para estudar o poder da prece, da religiosidade nas nossas vidas, a importância da religiosidade no tratamento dos pacientes. Era uma comissão que já estava em formação desde 2024 e que foi baixada a portaria agora no início de 2025. E a coordenadora dessa comissão diz que um dos objetivos da comissão será a oração, estudar a oração. Há pesquisas de médicos que já observaram que durante a prece, a liberação de neurotransmissores do bem-estar no cérebro. Então a prece tem poder sobre o nosso físico, inclusive. Muitas pessoas encontram na espiritualidade e religiosidade uma fonte de conforto.
Pesquisas científicas mostram que práticas como a oração e a meditação trazem serenidade e equilíbrio físico e mental. Então nós não estamos falando de apenas uma crença religiosa, como o codificador já nos direcionou. O Espiritismo vem para juntar ciência e religião. Não existem duas verdades. Existe uma verdade que aos poucos nós vamos conhecendo e que nos esclarece sobre a congruência, sobre como nós somos corpo e espírito, uma só criatura. E nós, no nosso tema de hoje, vamos ao Evangelho, onde Jesus, conversando com os seus discípulos, ele instruía: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Então, precatai-vos, tenha cuidado com esses que buscam evidência, que buscam estar sempre, se exibindo, e que, a pretexto de extensas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Ou seja, a pretexto de extensas preces, devoram a casa das viúvas. Quer dizer, para orar por aqueles que desencarnaram, orar pelos mortos, eles exigiam parte dos bens das viúvas, eles exigiam parte dos bens daqueles que haviam falecido. Olha, nós oramos aqui pedindo encaminhamento do espírito, do desencarnado, porém exigiam pagamento. E Kardec nos explica, praticamente todos os slides que a gente vai seguir aqui são transcritos do Evangelho nas elucidações de Kardec. A prece é um ato de caridade. Será que é correto cobrar de alguém pela prece? Será que é correto nos fazermos profissionais, fazermos da prece uma profissão, vamos dizer assim, uma fonte de rendimento para nós? Porque poderíamos nos transformar em intermediários assalariados de Deus? Nós estaríamos reduzindo a prece a uma fórmula que proporcione uma continha para a gente. Se Deus mede as suas graças pelo número de palavras, será que Deus mede a eficácia da prece pelo número de palavras que a gente recite? No Evangelho a gente encontra que não é pela multidão de palavras que a gente vai ser atendido. Bom, se não é pela multidão de palavras, então, se estas forem necessárias em grande número, quer dizer então que se eu for orar por alguém e ele me pagar pouco, eu vou fazer uma prece bem curtinha. Se ele me pagar bastante, aí eu faço uma prece bem comprida,
aí já é achar que está na proporção das palavras. Ou, se basta uma palavra para fazer a prece, então por que fazer uma prece bem cumprida e cobrar? Se uma palavra, qualquer um pode dizer. Então, para que pagar para alguém fazer a prece, se uma palavra, todos nós podemos falar. E desde que dita com fé, com fervor, uma palavra revestida de sentimento basta para a nossa oração. Essa fórmulazinha aqui, para quem gosta de física e matemática, significa menos do que essa aqui. Essa aqui, que tem pouquíssimos elementos, talvez tenha mudado a história da humanidade, que é a fórmula da relatividade do Einstein. Então, não é pela multidão das palavras. Então, por que alguém deveria pagar para o outro fazer a prece? Por que alguém poderia cobrar do próximo para fazer a prece? Se não é importante a multidão de palavras que se possa dizer, mas o sentimento. Deus, será que Deus nomeou, deu procuração para alguém para ser corretor das graças, das benesses que Deus coloca em nossas vidas? Kardec nos esclarece: Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer distribuidor deles, que não pode garantir a obtenção, cobraria para um pedido que talvez não vá ter resultado? Não é possível que Deus subordine um ato da sua clemência, de bondade ou de justiça a umas formas de dinheiro. Não faz sentido que Deus, que é infinitamente bom e justo, que ama a todos nós, esse é o Deus que a gente acredita, como poderia Ele subordinar, condicionar um benefício a um pagamento em dinheiro? Olha, se quem pagar bastante é bastante agraciado, quem pagar pouco vai ficar aí. Será possível que a gente consiga pensar que Deus é dessa forma? Age dessa forma? Se a soma for paga, a gente recebe os benefícios. Se for insuficiente, não se levaria a efeito a clemência e a bondade de Deus. Deus infinitamente bom, é bom em todas as circunstâncias. Não é bom hoje e não deixa de ser bom amanhã. Em todas as circunstâncias. Então não existe condicionamento nenhum à bondade de Deus, muito menos à soma que se possa doar. No Evangelho a gente encontra o óbolo da viúva, em que o próprio Cristo nos diz, quando depositavam as oferendas lá no gasofilácio, e que uma viúva depositou 2 moedas, enquanto os ricos depositavam quantias enormes em dinheiro. E ele nos disse: aquela viúva tem muito mais merecimento do que esses outros, porque ela doou do que fazia falta para ela.
Ela doou tudo que ela tinha. Então não é pela quantidade, é pelo mérito. A razão e o bom senso, nos diz Kardec, dizem que seria impossível a perfeição absoluta de Deus delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Imaginem só uma situação mais ou menos assim, né? Chego eu, o Marcão, e falo: Marcos, você está precisando aí de alguma coisa, né, de um favor especial aí, você tem uma necessidade? Olha, eu conheço aí um manda-chuva que resolve teu problema facinho, te passa na frente da fila, tranquilo. Mas o que eu tenho que fazer? É só fazer aquele pagamentozinho antecipado, tá? Antecipado. E aí o Marcos diz: mas como é que você garante, né, o resultado disso aí? Como é que você garante que eu vou conseguir isso? Não, pode confiar, né? Como diria o humorista lá, a garantia sou eu, mas pode confiar que, né, é só pagar que eu consigo esse favorzinho aí para você. Você passa na fila, os outros vão ser preteridos e você vai conseguir esse favorzinho. É certo fazer isso? Como é que chama isso, né? A gente não conhece muito isso no Brasil. Corrupção. E nós estamos envolvendo Deus na nossa corrupção. Nós estamos colocando Deus como corrupto, como se fôssemos nós. Porque quem oferece vantagens, né, deixando os outros para trás por conta de uma quantia em dinheiro, de uma doação, está praticando corrupção. E lá no Evangelho a gente vê: a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre e para o rico. Pois, se nós consideramos imoral traficar com as graças da terra, imaginem fazer comércio com o soberano do universo, com as benesses do soberano do universo. Se a gente considera imoral a corrupção, imagina praticar corrupção, comércio com as coisas de Deus. Então, é muito importante que a gente tenha esta consciência de que as coisas de Deus, os benefícios da oração, são fruto do mérito, são frutos do esforço, do fervor, da fé que nós possamos ter. Não adianta a gente imaginar, né, ficarmos sem esforço e alcançarmos as bênçãos. E ainda nos diz Kardec: tem um outro inconveniente. Aquele que compra a oração, na maioria das vezes se julga dispensado de fazê-la ele próprio. Como dizia a moça da televisão: estou pagando, né? Então, Marcão, você vai lá e reza para mim, que hoje eu preciso ir para o boteco, né? Se desobriga aquele que acha que está pagando para o outro orar. Quantas vezes as pessoas não acham: eu vou lá no fulano, porque ele vai orar por mim,
e eu vou, seus problemas acabaram, né? Meus problemas vão terminar, e aí eu não preciso fazer esforço nenhum mais. Eu me coloco na posição do sujeito que está com o fígado ruim, de tanto beber, vai no médico, o médico dá o remédio, ele toma o remédio e bebe de novo. Ou não é assim que às vezes a gente se comporta? Né? Podemos ir o resto da vida no médico, tomar remédio todo dia, mas não abandonamos o hábito que nos levou àquela condição. E o que nós queremos? Né? Os espíritos se sentem tocados pelo fervor com que nós oramos, com que nós buscamos a Deus. E qual é o fervor daquele que delega a oração para o outro? Qual que é o fervor, né? Qual que é a intensidade, a fé daquele que fala, ó, reza por mim aí. Ou, em outro aspecto, aquele que recebe a incumbência de orar. Ah, mas sabe o que é? Eu vou terceirizar. Porque hoje, muita gente me pediu já para orar, eu não vou conseguir atender todo mundo. Então eu passo uma parte para o Júnior, uma parte para a Heleninha, e vou passando. A oração vira telefone sem fio, né? E vocês, se lembram do tempo de escola, como é que funcionava essa brincadeira aqui? Como que a mensagem chega lá no fim? Distorcida, sem sentido, sem conteúdo. Reduz com certeza a eficácia da oração, porque ela deixa de se revestir de sentimento. Ah, mas espera aí, você está me dizendo então que não adianta a oração pelo outro? Quer dizer então que não são inúteis as rogativas das mães pelos seus filhos? São inúteis as rogativas dos amigos pelos outros, dos irmãos? Não é isso que nos diz o Evangelho. Se ainda temos dúvida, não é isso que o Evangelho nos diz. A oração pelo próximo é muito importante. Errado é pedir recompensa por ela, esperar recompensa, pedir pagamento. E vamos mais longe. Não é só o pagamento em dinheiro, como a gente colocou aqui na primeira parte, de comerciar a oração. É também fazermos a oração esperando que o outro nos retribua. A oração pelo próximo deve ser um impulso do coração, movido pelo amor, sem esperar recompensa, querendo acima de tudo o bem daquele a quem nós dirigimos as rogativas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 662, Kardec interroga o Espírito Verdade: pode-se com utilidade orar por outro? E a resposta é: o Espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. E essa vontade de praticar o bem atrai, pela prece,
os bons espíritos que vêm em socorro, que se associam àquele que deseja praticar o bem. O pensamento e a vontade representam em nós o poder da ação, que alcança muito mais, muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que fazemos para o outro é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar o auxílio daqueles por quem oramos, ao auxílio daqueles por quem oramos, os bons espíritos. E esses bons espíritos virão sugerir bons pensamentos, dar forças de que necessite o corpo e a alma para aquele que sofre. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios é nada. Que explicação linda essa do Livro dos Espíritos. A oração colocada como um arrobo do coração, como um pensamento capaz de mobilizar energias espirituais e materiais para promover o bem daquele a quem nós amamos com sinceridade. Com certeza, jamais será contra a lei de Deus nós pedirmos auxílio para levantar aquele que está caído, aquele que se encontra sem forças, aquele que se encontra prostrado, muitas vezes pouca força para se levantar, mas que por uma rogativa nossa, nós que por vezes não temos também essa força de ir lá e levantar, mas nós podemos pedir a ajuda daqueles espíritos que são verdadeiramente bons, para que façam-se presentes junto àqueles que sofrem, nos ajudem. Jamais será inútil essa oração, fazermos essa oração por aquele que nesse momento não é capaz de fazê-la. Emmanuel, através do Chico, no livro Pão Nosso, nos diz: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de um obséquio, de um favor, mas em consequência de leis justas. Leis justas, leis de Deus, leis do amor. O próprio Cristo orou a Deus por nós no seu momento de maior dor. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que aprendamos a enxergar o valor da prece, não o preço, o valor, a capacidade que ela tem de mobilizar boas energias, de nos trazer o socorro de espíritos de luz, de trabalhadores abençoados da seara do Mestre, que virão em nosso socorro, desde que nós a façamos com todo o nosso fervor, todo o nosso sentimento, do fundo dos nossos corações. Quando nós assim fizermos, nós realmente poderemos proporcionar ajuda
aqueles que necessitados cruzam o nosso caminho, e praticar o amor e a caridade que o Cristo nos ensinou. Não cobremos nenhum tipo de recompensa por aquilo que Deus nos dá em abundância todos os dias. Obrigado pela companhia, obrigado por essas vibrações tão boas e positivas que vocês enviam daí e que a gente espera poder trocar sempre. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe hoje sim. Aleluia.